Olá, colegas. Neste capítulo nós vamos tratar dos contratos administrativos. Vamos falar dos acordos, dos ajustes que a administração pública faz, se utilizando também de prerrogativas de direito público. Falo também porque no bloco passado nós tratamos dos atos administrativos, mas que, ao contrário dos contratos, são manifestações unilaterais de vontade da administração pública. Na realidade, a possibilidade de a administração pública fazer contratos decorre de uma grande evolução que culmina no Estado democrático de direito. Porque naquele modelo de Estado praticamente medieval, em que o Estado justificava sua atuação por meio de se dizer que o soberano herdava um poder praticamente divino, naquele momento, naquela época, quando o Estado precisava de um bem ou de um serviço, ele tomava na marra, trazia para dentro do patrimônio dele, ocupava patrimônio que era privado e simplesmente fazia o que bem entendia. Nos dias atuais, em que, claro, temos que respeitar os direitos e garantias individuais, a administração, quando precisa de um bem, de um serviço, quando precisa que seja realizada uma obra, a administração faz uma contratação de maneira bem semelhante ao que fazem os particulares. Em direito privado, a gente fala numa imensa liberdade contratual. Os particulares são livres para se comprometer da maneira que eles bem entendam, salvo algumas restrições de ordem pública, claro. Em se tratando de administração pública, o princípio da legalidade, a indisponibilidade do interesse público restringem um pouco essa liberdade. Mas, como nós vamos mostrar, os contratos administrativos podem ser realizados desde que obedeça ao mínimo de disciplina legal que nós vamos estudar a partir de agora. Então, o primeiro ponto de relevância é perceber essa diferenciação do contrato como uma manifestação bilateral. As partes convencionam, ajustam e se obrigam reciprocamente, enquanto no caso dos atos administrativos, a manifestação de vontade é unilateral da administração pública. Lembrar da existência de atos administrativos chamados de negociais, que poderiam gerar certa confusão quando dentro do contexto da comparação com o contrato, uma vez que o contrato tem essa natureza negocial, uma negociação entre particulares ou entre particular e administração que resolvem se comprometer com aquela avença. Entretanto, mesmo havendo no ato negocial uma confluência da vontade da administração com a vontade do particular, o particular pede para a administração algo que é prioritariamente de interesse dele, como, por exemplo, ter autorização para ter uma banquinha de revista num determinado passeio público. Mas de forma que, apesar de haver o pedido e apesar de a manifestação da administração coincidir com a vontade do particular, o ato administrativo é unilateral, né? Sai assinado pelo administrador público. No caso do contrato, não. As partes acordam, se comprometem mutuamente. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar de uma expressão bem mais ampla, está sendo usada aqui em sentido amplíssimo mesmo, a expressão contratos da administração. Vocês devem lembrar que quando falamos de atos da administração, nós falamos de um conjunto de atos praticados pelo poder público e que nem todos eles eram atos administrativos, porque dentro do contexto de atos administrativos só eram incluídos aqueles atos praticados com prerrogativas típicas de Estado. A regra era basicamente essa, apesar de algumas discussões quanto a algumas classificações. Inclusive, essa regra gerou um problema no tocante a alguns atos enunciativos em que você não vê exatamente a administração impondo nada a ninguém, simplesmente atestando, declarando, certificando algo, emitindo uma opinião. Então houve aquela discussão justamente porque quando se fala de alguns atos que a administração praticava sem exercício de poder, quando a gente falava disso, muitos autores, como a Maria Silva Zanella de Pietro, dizem: isso é um mero ato da administração. Aqui há algo semelhante. Quando a gente usar a expressão contratos da administração, a gente vai se referir a todos os contratos firmados pelo poder público. Ocorre que, apesar de em alguns contratos, na maioria deles, acredito, existir a presença de elementos
que mostram que o poder público está naquela relação de uma maneira relativamente verticalizada, exercendo certas prerrogativas. Apesar disso, nada impede que a administração firme contratos regidos predominantemente pelo direito privado. E, novamente, eu uso aqui a palavra predominantemente, uma vez que a gente sabe, já falou várias vezes, que para onde a administração vai, ela leva algumas características típicas do regime jurídico de direito público. Entretanto, a própria doutrina fala dos contratos de locação, por exemplo, de seguro. A lei vai tratar desses contratos, falando que a Lei 8.666 se aplica nesses contratos no que não for incompatível com a predominância de direito privado que existe para esse tipo de contratação. Mas dentro dessa linha de raciocínio, contratos da administração, dessa maneira bastante ampla, englobando tanto direito público quanto direito privado, são ajustes, acordos, firmados pela administração. Nós vamos ver durante a análise que o Poder Judiciário também admite que sejam firmados contratos de administração por particulares que prestem serviços públicos essenciais, ou pessoas de direito privado, pelo menos, como é o caso dos Correios, ok? Não é um particular, mas uma pessoa de direito privado, uma empresa pública, da administração, com terceiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, mediante acordo de vontades. Vejam que não há aqui a unilateralidade. A gente vê que é um ajuste e que as partes vão firmar um acordo. Na imensa maioria dos casos, esses contratos vão se caracterizar como contratos de adesão também. Lembram dessa expressão que eu citei quando tratei do contrato do ato administrativo? Contrato de adesão, em que você adere. Eu falei disso quando falei daqueles atos, condição em que você adere a um regime jurídico que seriam semelhantes esses atos a um contrato de adesão. E naquele momento eu fiz a comparação com o contrato que você firma com uma empresa de telefonia, em que o contrato vem num formulário. Por isso que antigamente se chamavam esses contratos de formulário. Você tem que aderir àquilo. Na realidade, há sim uma adesão, porque o normal é que o próprio procedimento licitatório, na licitação, já se coloque no próprio edital a minuta do contrato que vai ser firmado. Então você que quer contratar pelo poder público adere àquele modelo. Mas apesar de haver adesão, não se descaracteriza o contrato como um acordo. Você vai entrar em acordo com a administração com aquelas cláusulas que ela estipula. Se você não quiser entrar em acordo, você nem participa da licitação. Então, não deixa de ser um acordo de vontade, é um ajuste, mas em que não há essa negociação toda, né? A administração propõe um contrato para quem quiser, e quem quiser faz o procedimento licitatório, e se sagrando vencedor, vai firmar esse contrato com a administração. Estabelecendo, claro, direitos e obrigações recíprocos entre as partes, né? O contrato é sinalagmático. Um lado tem cláusulas para cumprir e tem direitos também. O outro lado também tem seus direitos e suas obrigações. Então, percebam que nessa definição não foi colocada nenhuma vírgula, nenhuma linha, nenhuma palavra falando do regime jurídico, que tem que ser um regime jurídico que traga prerrogativas e restrições para a administração. Então, essa definição compreende todos os contratos que a administração pública vier a firmar, não é a definição de contrato administrativo. Então, conforme ficou claro, esses contratos englobam os contratos administrativos, que serão objeto de estudo nesse capítulo, que são regidos predominantemente, não foi colocado aqui, mas essa palavra tem que estar sempre na mente da gente, pelo direito público, porque existem, claro, algumas regras de direito privado que são aplicáveis aqui, até porque a administração pública, ao firmar contratos, ela entra dentro de um contexto que é disciplinado prioritariamente pelo direito privado. Toda a teoria dos contratos vem do direito privado. O direito público traz essa teoria para o seu âmbito, traz as normas de direito público que vão derrogar algumas coisas do regime típico de direito privado, mas a base continua sendo o direito privado. Inclusive, por exemplo, houve uma discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a existência de direito de um contratado particular que firmou um contrato administrativo com o poder público, de ele, quando visse esse contrato sendo revogado unilateralmente pela administração, que, como nós vamos estudar, é uma das prerrogativas da administração, uma das cláusulas exorbitantes, ela pode revogar unilateralmente o contrato. A lei diz que, nesse caso, a indenização a ser paga pela administração é a indenização pelos prejuízos sofridos. E o poder público, sendo bem literal com relação a prejuízos sofridos,
acabou defendendo a tese de que a administração só tem que pagar pelos danos emergentes. Ou seja, prejuízo comprovado que o particular sofreu até aquele momento. A administração não teria que indenizar o particular pelos lucros cessantes. E o Superior Tribunal de Justiça disse, apesar de ser administrativo, é um contrato. O raciocínio aplicável em direito civil tem que ser aplicado aqui também. O particular, quando se fala em prejuízo, ele teve aquele prejuízo resultante da rescisão do contrato imediato e ele também teve um prejuízo quanto à sua expectativa de lucro. Vejam que normalmente se um particular firma um contrato grande com a administração, ele pode deixar de firmar contratos com outras pessoas. Ele teria o que os economistas falam de custo de oportunidade, né? Ele perde essa oportunidade. E na prática, se a administração simplesmente rescinde aquele contrato, ele também vai ter uma diminuição de lucro. Esse raciocínio que foi explanado pelo Superior Tribunal de Justiça para tomar a decisão, dizendo que o particular tem direito também à indenização pelos lucros cessantes, esse raciocínio partiu todo do direito privado, mesmo em se tratando de um contrato, claramente contrato administrativo. Então, dentro dessa linha, contrato administrativo são regidos por normas de direito público, mas predominantemente. Claro, sendo contrato, se aplica aqui no que couber a teoria geral dos contratos lá do direito privado, lá do direito civil. E existem, claro, os contratos de direito privado firmados pela administração. E aqui se colocou a palavrinha que deveria aparecer aqui também. Predominantemente, esses contratos de direito privado são regidos por normas de direito privado, mas como eu já falei para vocês, o poder público é como o rei Midas, que tudo que tocava virava ouro. Tudo que o poder público toca, ele traz um conjunto de vantagens, um conjunto de prerrogativas. Por isso que, repito, a própria Lei 8666 disse que as regras ali estipuladas seriam aplicáveis para os contratos de direito privado firmados pela administração no que couber, no que não for incompatível com a natureza eminentemente privada do regime jurídico que disciplina esses contratos firmados pela administração no regime de direito privado. Em primeiro lugar, competência legislativa. Claro que temos que ter lei estipulando como a administração deve contratar, porque a gente sabe que a administração não pode fazer salvo o que for autorizado por lei. A gente sabe que esse regime de quase que absoluta liberdade para contratar o que quer que você queira não pode ser aplicado integralmente para a administração, porque com relação à administração, a vontade da administração tem que ser a vontade do povo, que é uma vontade formalizada mediante lei. Então a lei traz os lindes, as barreiras, as balizas para que a administração atue nessa seara que é disciplinada prioritariamente pelo direito privado. Então, dentro dessa linha, como todos os entes vão contratar, para que haja uma certa uniformidade com relação a essas contratações, a Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. Normas gerais de licitação, certo? Para que essas normas vão valer para todos os entes. Licitação, claro, e contratação, que é o que nos interessa agora. Em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, das entidades políticas, né? União, Estado, DF, municípios. Observado o exposto em artigo tal, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Conforme vamos analisar na parte relativa a licitações públicas, o correto seria existir uma lei de licitação específica para empresas públicas e sociedades de economia mista, principalmente para aquelas que exploram atividades econômicas em regime de concorrência, porque elas precisam de uma liberdade maior para realizar suas atividades, para que elas não fiquem diante de tantas amarras com uma dificuldade gigantesca para concorrer com entidades que atuam num regime de direito privado, com a liberdade bem maior. Imagine, por exemplo, o Banco do Brasil precisando de fazer licitação para qualquer coisa. A licitação é uma ferramenta burocrática que pode fazer com que o Banco do Brasil não tenha a agilidade necessária para concorrer com os outros entes. As contratações também, seguindo o regime da Lei 8666, podem ser contratações mais dificultosas para o próprio Banco do Brasil pelo conjunto de restrições. Então, por isso que se estipulou que deveria haver uma lei específica para tratar dessas instituições. A lei não foi editada ainda, de forma que essas entidades da administração indireta também se sujeitam às regras da Lei 8666. Ok? De cara, então, a União legisla sobre normas gerais. E a gente aprende, lá no artigo 21 da Constituição,
lá no artigo, desculpa, em 24 da Constituição, nos seus parágrafos, que quando a Constituição diz que a União vai dispor sobre normas gerais, a União não pode descer às minúcias, porque a minúcia é o específico. Se a União descer a minúcias, falar demais, detalhar demais procedimentos que deveriam, por exemplo, ser diferentes nos municípios, a União terá invadido competência dos municípios, invadido competência dos estados. Porque todo mundo tem o direito de falar algo com relação aos seus próprios contratos. Então, a União tem que se limitar a dispor sobre normas gerais, o que não retira a competência dos outros entes para falar sobre suas especificidades. Agora, da mesma forma, os demais entes não podem criar regras que mexam com a essência do próprio Instituto Contratação e do próprio Instituto Licitação, ao ponto de serem regras que possam ser consideradas regras gerais, porque aí esses entes estariam invadindo competência da União Federal, que inclusive foi algo que o Supremo Tribunal Federal já afirmou ter acontecido no caso dessa ADIM, a Adição Direta de Inconstitucionalidade 3670, em que o Supremo declarou inconstitucional uma lei lá do Distrito Federal, a Lei 3.705 de 2005, e entre as disposições, como exemplo, que o STF considerou que eram nulas, que eram viciadas, que eram inconstitucionais, estava o artigo 1º que proibia a administração pública direta e indireta do DF de celebrar contrato com pessoas jurídicas de direito privado que discriminarem na contratação de mão de obra pessoas que estejam com o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito, no SPC. Então vejam, se uma empresa, quando for contratar mão de obra, exigisse que o sujeito não estivesse com o nome sujo, digamos assim, no SPC, então a empresa discriminou a mão de obra, então o Distrito Federal também iria discriminar a empresa. A empresa não poderia celebrar contrato com o poder público. É uma regra bastante razoável, é uma regra que tenta impedir esse tipo de discriminação. Coitado do trabalhador que está no SPC, já está passando por dificuldades, quer sair do SPC e quando vai arranjar um emprego, ele não arranja um emprego porque está no SPC. O sujeito fica numa situação muito complicada. Então, a medida tomada pelo DF foi até uma medida inteligente, bastante razoável. Mas, como se fala de requisito para contratar, como afasta um grupo gigante de empresas com base numa norma que o Supremo entendeu que seria uma norma geral demais, a consequência é que o Supremo entendeu que a norma seria inconstitucional. Essa norma só seria válida se colocada em lei de caráter nacional. O grau de generalidade da norma, entendeu o Supremo, é um grau extremamente elevado, ao ponto de se dizer essa norma é norma geral. Eu digo, o grau de generalidade é elevado, porque essa discussão sobre o que é norma geral e o que é norma específica é uma discussão muito complicada de ser definida em termos objetivos. É muito subjetivo. Eu mesmo, atuando como membro do Ministério Público, já gastei muita caneta, muita impressora e muita saliva para tentar convencer um órgão julgador de que determinada norma era geral e que todos os entes teriam que observar. Ou às vezes que a norma era específica, só valia para aquela esfera. Porque o grau de subjetividade é muito elevado. Então a diretriz que a gente tem é uma diretriz subjetiva que a gente tem que usar em prova, usar na prática. Se for considerado norma geral, só a União pode editar. Se um ente menor editou uma norma falando daquilo que se considera geral, a norma é inconstitucional, certo? Entretanto, a gente tem como parâmetro o que decide o judiciário. E esse exemplo mostra que estipular que determinado tipo de empresa que não cumpre certo requisito não pode ser contratado, isso entra na seara do que é geral. E sendo geral, não pode ser disciplinado por entes menores. Lembrar que quando eu falo em grau de generalidade, essa expressão poderia causar até uma certa... alguém achar que é uma expressão contraditória, porque nos dicionários jurídicos, quando se define norma, se define lei, se fala em lei como uma norma geral. Então a lei já é uma norma geral, toda norma é geral, mas claro, existem graus de generalidade, graus de abstração maior e menor. Então, o maior grau de generalidade é o que se quer que seja disciplinado pela União, certo? Então, se considerou que essa regra aqui seria uma norma que deveria estar em norma geral, portanto, seria inválida. Então,
Voltando aqui para a nossa definição, a União legisla sobre normas gerais, a União estipulou 3 normas gerais sobre contratação, a norma geral que disciplina a maioria das contratações, né? A norma geral que trata da lei que traz regras sobre licitações e contratos. Existe uma norma geral que trata somente de serviços públicos, concessão e permissão de serviços públicos, e uma norma que trata das famosas PPPs, parcerias público-privadas, todas editadas pela União Federal. Essas 2 normas aqui de baixo, as 2 últimas, serviços públicos e parceria público-privada, a gente vai estudar especificamente no capítulo de serviços públicos, porque no capítulo atual, o que a gente vai dar mais atenção é as normas da Lei 8666 de 1993. Bem, a Lei 8666 diz que as normas gerais constantes desde diploma legal aplicam-se também no que couber aos contratos de seguro, financiamento, locação em que o poder público seja locatário e a todos os demais contratos cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Foram citados aqui exemplos clássicos da doutrina. Locação em que o poder público é locatário, né, é um contrato regido prioritariamente pelo direito privado, assim como seguro, financiamento, certo? Estes e quaisquer outros regidos prioritariamente por normas de direito privado, ou seja, aqueles contratos que são contratos de administração, mas não podem ser enquadrados como contratos administrativos, porque não há predominância do direito público, esses contratos também estarão sujeitos no que couber, no que for compatível com a natureza eminentemente privada desses tipos de contratos, mas de qualquer forma, algumas normas serão plenamente aplicáveis. Por isso que falei para vocês daquela história que quando o poder público toca, traz algo relativo ao direito público e em qualquer contratação, algumas normas da Lei 8666 serão observadas. Bem, como a gente citou, a União edita normas gerais e os entes em geral editam normas específicas para suas esferas de atuação. Antes que alguém reclame, eu lembro que no artigo 24 da Constituição Federal, quando se fala competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal, não são citados os municípios. Por isso eu sempre gosto de ajudar na memorização dos meus colegas concurseiros, e eu aviso assim, olha, quando se falar em competência comum, é comum município também. Os municípios estão na lista dos que têm competência concorrente. Mas concorrente, os municípios não estão no meio. Só estão na lista dos que têm competência comum, que são competências materiais. Nas legislativas concorrentes, os municípios ali não estão. Mas, na prática, os municípios acabam podendo legislar sobre aqueles assuntos também. Por quê? A Constituição, lá no artigo 30, quando fala das competências dos municípios, diz que eles podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E com relação a licitações, obviamente, a regra que trata da competência para a União legislar sobre licitações está no dispositivo, como nós vimos, não está no artigo 24, e, obviamente, os municípios também fazem licitações e contratações. E, por conseguinte, eles também podem editar normas falando sobre suas especificidades. Agora, só sobre especificidade, porque o geral está nas mãos da União, por isso que a gente demonstrou que nessa ADIM 3670, o Supremo derrubou lei distrital, que ele considerou que tratou de algo muito geral. Bem, como nós citamos, diferenças entre o contrato administrativo e o contrato de direito privado, certo? Vamos falar de algumas diferenças e semelhanças também. Claro que, quando a gente fala em contrato de direito privado firmado pela administração, também são contratos firmados por pessoas de direito público. Esta é a regra para os dois, né? Está aqui para contratos administrativos, mas na prática para os dois. Porque, na realidade, está só como regra, porque, como nós citamos, existem os casos das empresas públicas, das sociedades de economia mista, que também firmam contratos de natureza administrativa, contratos administrativos, que são regidos prioritariamente pelo direito público, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, num caso relativo aos Correios, que contrataram com uma empreiteira a construção de prédios em que funcionariam 2 agências dos Correios. No meio da execução contratual aconteceram problemas e quando se foi analisar o regime jurídico
que era aplicável àqueles contratos, o Supremo percebeu a vinculação daquele tipo de trabalho a uma prestação de um serviço público essencial, as agências seriam fundamentais para os Correios, mostrou que aquilo não era relação de consumo, não era regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrou que era um típico contrato administrativo. Já aconteceu também com um caso relativo à Embratel, à época que ela era integrante da administração pública, mas de qualquer forma, sendo ou não integrante, o que importa em algumas situações é a existência de prestação de serviço público essencial que a própria Constituição atribuiu ao Estado prestar, certo? Então, a regra é essa, apesar das exceções e apesar de vez em quando em prova de concurso público colocarem como essa regra fosse absoluta. Mas a título de exemplo, como nós citamos aqui, esse recurso especial julgado pelo STJ foi o recurso falando do caso dos Correios, dizendo que a natureza do vínculo jurídico entre a empresa de Correios e Telégrafos e as recorrentes é de direito administrativo, sendo certo que a questão subjúdice não envolve direito privado, tampouco relação de consumo. Eu achei um exagero dizer que não envolve direito privado. Envolve direito privado sempre que se fala em contrato, mas é predominantemente de direito administrativo. É melhor usar essa expressão em prova, predominantemente, certo? Claro que não é uma relação de consumo essa existente entre um prestador de serviço público essencial e um particular. Agora, eu chamo a atenção nessa questão da ESAF, porque a ESAF considerou correta uma assertiva em que se fala de uma maneira muito seca que quem aparece como contratante é uma pessoa jurídica de direito público. Vamos ler o item todo. Um dos aspectos fundamentais que caracteriza o contrato administrativo no seu essencial, distinguindo de outros comuns, regidos pelas disposições do direito privado, é o fato de ter por contratante uma pessoa jurídica de direito público. Considerou como correta, deixando de lado a ideia de que o próprio Superior Tribunal de Justiça considerou que, em certos casos, entidades que integram a administração pública, mas são pessoas de direito privado, também firmam contratos administrativos. E lembrar que isso não é uma peculiaridade do contrato administrativo. Obviamente, os contratos de direito público firmados pela administração também são contratos em que a regra é que existe uma pessoa de direito público num dos polos da relação jurídica. Então, quando o Estado da Bahia aluga um imóvel na condição de locatário, o imóvel pertence a alguém e o Estado alugou, é um contrato regido predominantemente pelo direito privado e que tem, num dos polos, uma pessoa jurídica de direito público. A regência é fundamental pelo direito privado, apesar de, como nós vimos, haver a possibilidade de aplicação de algumas regras de direito privado que não sejam incompatíveis, algumas regras de direito público que não sejam incompatíveis com o regime privado desse contrato, como diz a própria Lei 8666. Mas eu cito a questão para que a gente admita em prova, já sabendo que funciona assim, que nesses contratos administrativos, uma das características é a presença de uma pessoa jurídica de direito público. Acredito que se a banca, alguma banca vier a cobrar a possibilidade de essas outras entidades de direito privado firmarem contratos administrativos, ela o fará, qualquer dessa banca vai fazer isso, dessas bancas, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou no mínimo dizendo a natureza da atividade da entidade que está firmando aquele contrato, para que você perceba que, sendo uma entidade que presta uma atividade enquadrada como serviço público essencial, certo? Aquele contrato também pode ser considerado um contrato administrativo. Bem, então dentro dessa linha, quando a gente fala em principais características, tanto no contrato administrativo quanto no contrato de direito privado, como acabei de mostrar, há a presença da administração um dos polos da relação contratual, certo? Então, isso aí é regra para os dois casos. Além disso, consecução do bem público. A doutrina aponta que no contrato administrativo dá para enxergar a finalidade pública imediata ou direta na assinatura daquele contrato. Enquanto nos contratos de direito privado, você vê a finalidade pública apenas de maneira imediata ou indireta. Vejam só, obviamente, todo e qualquer passo que o poder público der, só é legítimo se for buscando a consecução do bem comum. Agora, é óbvio que quando a gente verifica o poder público firmando um contrato em que vai ser construída uma escola, construída uma estrada, aberto um hospital, você enxerga naquele contrato
uma finalidade pública imediata, olha, é para uma escola. Assim funciona, é uma escola. Quando o poder público, ao contrário, firma um contrato de, por exemplo, seguro, você enxerga naquele contrato de seguro não exatamente de maneira direta a finalidade pública. A finalidade direta ali, imediata, daquele contrato é proteger aquele patrimônio público. Mas você sabe que o patrimônio público existe, ele fica vinculado à consecução de fins públicos. Então a regra também é que nos contratos de direito privado você só enxerga a finalidade pública de maneira imediata ou indireta. Porque você verifica que, por exemplo, aquele patrimônio que o poder público está protegendo num contrato de seguros, vai ser usado para a consecução de fins públicos. Já no contrato administrativo, dentro da própria contratação, você verifica diretamente que o que ele quer é atingir o interesse público. Isso em regra também, porque há autores que mostram que, às vezes, você percebe, no próprio contrato de direito privado, o objetivo de atender a um interesse público, como o poder público, quando loca o prédio em que vai funcionar a escola. É um contrato de locação, mas que teria, como é um contrato de locação, boa parte da doutrina diz que esse contrato se rege pelo direito privado, predominantemente. A própria lei cita entre os contratos de direito privado firmados pela administração, aqueles contratos em que o poder público aparece como locatário. Então, existem exceções a esses casos todos, mas a característica, como regra, a gente sabe que no contrato administrativo, a finalidade pública, direta ou imediata, é a tônica. E é justamente por conta dessa finalidade pública ser tão notória, ser tão próxima ao próprio objeto do contrato, que você aplica com mais intensidade aqui as prerrogativas do poder público. Prerrogativas, como nós vamos analisar, as chamadas cláusulas exorbitantes. Como nós vamos analisar, essas cláusulas exorbitantes estarão aqui nesse contrato administrativo, contrato de direito público, mesmo que não estejam escritas, porque a própria lei diz que essas possibilidades, essas cláusulas existem em favor da União, dos estados, do DF, dos municípios, dos signatários de contratos administrativos. Nós vamos estudar essas vantagens, poder de rescisão unilateral, alteração unilateral do contrato dentro de certos limites, fiscalizar, aplicar penalidade diretamente, ocupar bens. Então você sabe que no final das contas, se o contrato é direito público, ele tem automaticamente cláusulas exorbitantes. Já a doutrina que defende a modificação disso, não contesta que isso existe. Mas muitos dizem hoje em dia que é meio mofada essa ideia que a gente ainda usa tanto em direito administrativo, de que, como o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, o particular tem que aceitar certas vantagens, certas verticalizações nas relações jurídicas. Muitos invocam a ideia de que a Constituição não hierarquiza direitos individuais dos particulares com os direitos que são exercidos pelo próprio Estado. Eu falo direito do Estado, porque o Estado também é uma pessoa jurídica, também tem direitos e obrigações. Então já há muita gente que se revolta contra essa linha de raciocínio típica do nosso direito, que é de origem romano-germânica. Se a gente for analisar os estados que adotam um regime jurídico, um direito que se baseia mais no common law, o raciocínio é um pouco diferente disso, certo? Entretanto, apesar de se defender uma mudança, ainda hoje, pela legislação brasileira, em se tratando de contrato administrativo, as cláusulas exorbitantes, elas existem, mesmo que elas não estejam expressamente previstas. Em se tratando de contrato de direito privado firmado pela administração, as cláusulas exorbitantes podem até existir, mas para elas existirem, elas têm que estar previstas. Ok? Não existe cláusula exorbitante tácita no contrato de direito privado. Mas se é um contrato administrativo, se ela não estiver expressa, ela existe tacitamente. Como nós citamos, a diferença fundamental é o contrato de direito público. O contrato administrativo é regido pelo direito público, o direito privado é apenas aplicado de maneira supletiva. No contrato de direito privado é o contrário, né? Regência predominante pelo direito privado, parcialmente derrogado por algumas normas de direito público. A Lei de Licitações e Contratos, no artigo 60, parágrafo único, traz para a gente um exemplo
de regra de direito público aplicável a todo contrato, mesmo que seja um contrato privado firmado pela administração, para que a gente veja esse permeio de normas de direito privado dentro de normas, desculpa, de direito público, mesmo dentro dos contratos predominantemente regidos pelo direito privado. Se diz que aqui que é nulo, vejam que não se coloca que é anulável, se coloca que é nulo. Lembrem das aulas de direito administrativo em que a gente colocou que não haveria a possibilidade de se sanar um vício quando a própria lei proclamasse a nulidade sem permitir qualquer providência sanatória. Então se diz que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo tal. A gente vai falar desse artigo mais à frente, mas por enquanto eu vou colocar aqui o valor que é de R$4.000, para que a gente não tenha que ir lá fazer uma visita a esse artigo. Então, até R$4.000, a administração poderia fazer contrato verbal acima desse valor, certo? Acima desse valor, a nulidade do contrato que seja feito de maneira verbal. Sempre lembrando, principalmente aqui para quem eventualmente esteja assistindo e não seja da área jurídica, né? Sempre lembrando que contrato é um acordo de vontades. Porque normalmente quem não é da área jurídica, quando se fala no contrato, imagina aquele papel em que estão escritas as cláusulas. Aquilo não é o contrato. Aquilo ali é um instrumento do contrato. O termo de contrato, aquilo são nacos de tinta em pedaços de papel. Contrato é o acordo de vontades. Então, se eu proponho e você aceita, há um acordo verbal, então, portanto, há contrato. Normalmente, quem não é da área jurídica diz, não, a gente fez um acordo, mas não precisou de contrato, não, foi verbal mesmo. Isso é completamente equivocado, né? Porque se teve acordo, tem contrato. Né? O contrato existe. O difícil, nesses casos, é provar que o acordo existiu. O acordo é plenamente válido. O difícil é você dizer, ele se comprometeu a isso. Mas se for comprovado que houve um compromisso verbal, aquele contrato é válido. Só que em se tratando de administração pública, por conta do formalismo moderado, mas aqui já no formalismo não tão moderado assim, né, pelo formalismo existente nos contratos administrativos, a gente exige que o contrato seja, em regra, um contrato firmado em papel, que existe o termo do contrato, que existe o instrumento do contrato. Se foi feito contrato verbal, o contrato será nulo, salvo se ele for um contrato de pequeno valor nos termos já explicados. Bem, o regime jurídico dos contratos administrativos, ele traz prerrogativas e sujeições. A gente sabe que prerrogativas são aquelas vantagens que colocam a administração numa situação verticalizada, né? Uma situação de vantagem perante o particular. Aqui, no que concerne a contratos administrativos, nós vamos falar basicamente das cláusulas exorbitantes. Exorbitantes, ou de privilégio, que é até um nome mais claro, né? Uma terminologia mais clara. De privilégio ou de prerrogativas, a administração tem privilégios quando comparada com o particular. Já quando se fala em exorbitante, vem de fora da órbita, ex-órbita, porque seriam cláusulas que, se colocadas em contrato de direito privado, seriam cláusulas ou nulas ou cláusulas incomuns. Já no que concerne às sujeições, são as limitações impostas à administração pública. Claro que para a administração firmar um contrato, por exemplo, ela precisa fazer licitações, precisa fazer um conjunto de coisas, certo? E claro que essas sujeições vão estar presentes até nos contratos de direito privado. Tá? As prerrogativas é que podem ou não estar nos contratos de direito privado e estão sempre no direito público. Mas as sujeições vão aparecer em ambas as espécies de contratações. Com isso a gente conclui esse bloco. No próximo a gente continua com essa comparação entre os contratos de direito público e direito privado firmados pela administração. Até lá.